Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, salve Maria. Estamos uma vez mais reunidos para meditar no Evangelho Dominical, neste que já é o 30º domingo do Tempo Comum. Um domingo que já nos leva para praticamente, sensivelmente, um mês do término deste tempo, deste ano litúrgico, que, como todos sabemos, terminará no domingo, na solenidade de Cristo Rei. E neste dia nós temos mais uma parábola de São Lucas. São Lucas apresenta-nos hoje uma outra parábola única dele, juntamente com a da semana passada, que são exclusivas do seu Evangelho, que é a parábola do fariseu e do publicano. E é muito curioso, caríssimos irmãos, que neste dia São Lucas nos dá uma espécie de um adendo àquilo que já nos foi mostrado nas semanas anteriores. Nós temos neste Evangelho, de facto, um complemento àquilo que ouvimos desde há 3 semanas para cá. Vejam só que no domingo, há 3 semanas atrás, nós tínhamos o Evangelho dos 10 leprosos. 10 que foram curados, um só que voltou para agradecer. E é muito curioso que Nosso Senhor, nesse Evangelho, mostra quanto a gratidão tem de estar acoplada, tem de estar junta à fé. Ou seja, uma fé sem ação de graças, uma fé sem agradecimento, de facto é uma fé fralha, uma fé pouca. Na semana passada nós vimos como a fé deve ser seguida de oração. E uma oração constante, uma oração perseverante. É o que nós vimos com a parábola da semana passada, da viúva e do juiz. E agora, uma vez que vimos que a fé está ligada à gratidão, ou a gratidão está ligada à fé, vimos que a constância na oração está ligada à fé, hoje nós temos uma espécie de ápice, um ápice e um aviso maior ainda do que os da semana passada. Porque no Evangelho de hoje, Nosso Senhor nos vai mostrar o grande inimigo da fé. O grande inimigo da fé está patentíssimo no Evangelho de hoje. E qual será o grande inimigo da fé? Alguém pode dizer assim, mas padre, o grande inimigo da fé é a antifé, é não ter fé nenhuma, não é? É a pessoa ser um ateu. Não, de facto não é. A gente pode pensar assim, de facto, bom, o inimigo da crença é a descrença. Não é. Há algo muito pior do que isso, porque isso é uma coisa tão evidente, que nos salta à vista. Mas há algo que é muitíssimo pior, que é muitíssimo sorrateiro, que é muitíssimo subtil e que é algo que se introduz na nossa alma e que nos faz perder gradualmente a fé. Mais ou menos como um veneno que nos faz perder gradualmente a saúde, se o tomarmos constantemente. Há um defeito chamado orgulho que nos corrompe a alma e que nos faz perder a fé. De facto, caríssimos irmãos, vejam que Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, mostrava que uma das formas de o diabo procurar destruir-nos, procurar matar-nos, matar a nossa alma, introduzir-se dentro da nossa alma para nos corroer por dentro, é entrar sorrateiramente por onde nós não nos damos conta. E por isso é que Santo Inácio nos dá a imagem da alma como um castelo. Claro, ele vivia no século XVI, as grandes cidades e mesmo os grandes senhores tinham castelos. Então ele faz assim uma analogia entre a alma humana e um castelo. E mostra como o diabo não vai deitar as muralhas abaixo. Ele não vai tentar arrebentar as portas da nossa muralha com um ariete, nada disso, porque sabe que o ser humano que está lá dentro vai se assustar e vai reconstruir as muralhas, vai proteger as portas, vai colocar mais sentinelas. Então ele diz que o diabo ronda o nosso castelo, ou seja, ronda a nossa alma e vai entrar por onde nós menos esperamos. Ou seja, vai entrar certamente por uma porta discreta, uma porta que ninguém conhece, mas é por aí que ele vai entrar. Ora, o grande inimigo da fé, caríssimos irmãos, é uma porta por onde entra este defeito chamado orgulho, que ao entrar, se não é parado, vai corroendo a alma por dentro de uma forma horrorosa e vai-nos minando como um queijo suíço, assim, vamos ficando totalmente encarquilhados, assim, mais ou menos como ter uma osteoporose dentro dos ossos, digamos, da alma. Vamos ficando raquíticos, vamos ficando esclerosados. Porquê? Por causa do orgulho. Vejam só como isto é assim no Evangelho de hoje. São 2 homens que aparecem aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para alguns que se consideravam justos.
desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Então, são 2 homens completamente diferentes. O fariseu, de pé, orava assim: Meu Deus, eu vos dou graças por não ser como os outros homens. São ladrões, injustos, adúlteros e nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos. Um homem perfeito. Quer dizer, é um homem acabado. Não é? Ele é o que é. Não há nada mais a acrescentar. Quer dizer, ele não tem pedido nada a Deus, nem pede a Deus. Não é? Como repararam, não precisa pedir a Deus. Ele não é como os outros, que são maus. Não é? Ele é bom. Ele pratica a lei na perfeição, todos os preceitos, jejua, paga tudo. Ele é um homem perfeito e acabado. Ele é um autossuficiente. Ele não precisa de Deus para nada. Esta ação de graças que ele faz, entre aspas, não é uma ação de graças. É uma afronta a Deus. Bom, o outro, que é o publicano, ficou à distância e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao céu. Então ficava com receio até de se aproximar do sagrado. Mas batia no peito e dizia: Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou um pecador. E nosso Senhor irá concluir que este último, este publicano, saiu justificado para a sua casa e o outro não. Então, caríssimos irmãos, nós temos aqui estes 2 personagens. Se formos ver à letra, o publicano era de facto o pior, porque era alguém que se tinha vendido. O publicano era alguém que tinha uma profissão que era a seguinte: simplesmente vendeu-se para o povo romano e angariava, ou seja, tirava os impostos do seu povo, ou seja, dos da sua raça, dos da sua casa, não é? Para dar ao povo romano, que tinha dominado os judeus. E de facto eles eram muito mal vistos, tanto mais que também metiam muito dinheiro ao bolso e ficavam riquíssimos com isso. Eram ladrões ao mesmo tempo. Só que este aqui reconhecia-se na sua miséria, nas suas dificuldades. Entretanto, o outro, que era um senhor da lei, era um senhor, digamos, de categoria social, era um senhor respeitado. Entretanto, era um senhor orgulhosíssimo. É um orgulhoso. Vejam só o seguinte: o fariseu de pé orava assim. Orava, entre aspas, que realmente não faz nenhuma oração, porque orar é falar com Deus. Ele coloca as cartas a Deus. Ele diz: Deus, eu faço isto, eu quero agora receber o meu prémio. Mas Deus não age assim. Mas como pormenor aqui interessante é que o fariseu de pé orava assim. De pé. Curioso, porque o publicano também estava de pé, porque na verdade os judeus todos rezavam de pé, era o hábito. Assim como nós hoje em dia vamos a uma igreja, nos ajoelhamos, não é? Rezamos de joelhos, eles rezavam de pé, era o costume. Entretanto, porquê que São Lucas colocou de pé para o fariseu e o publicano ficou à distância e não disse se ficou de pé ou não? Claro que ele devia também estar de pé. Aqui mostra-se o quê? Neste de pé, uma arrogância, não é? Uma desconsideração de quem é mais do que ele, ou seja, de que Deus é muito mais do que ele. Eu estou de pé porque eu tenho categoria, tenho qualidades suficientes para me apresentar diante de Deus com todo o meu ser. Mas isto aqui, caríssimos irmãos, esta posição de pé, que é uma posição no fundo sobranceira, assim, mas arrogante, leva-nos a considerar também alguma coisa que de vez em quando acontece nas nossas igrejas, nas nossas assembleias, e que mostra muita ignorância, por um lado, e por outro lado mostra também muita desconsideração por aquilo que é sagrado. É que por vezes, caríssimos irmãos, nós vemos procissões, vemos nas nossas missas o momento da consagração, em que Jesus irá estar presente sobre o altar pelas mãos do sacerdote. E a pessoa que, depois de rezar o santo, de cantar o santo, devia-se ajoelhar e adorar a Deus, como ele deve ser adorado. E a pessoa fica de pé. De pé. Não, de pé realmente eles ficavam, os fariseus, mas era o costume da época. Mas uma vez que Deus se faz presente sobre o altar, a posição correta de louvor e de adoração ao Senhor, presente na Eucaristia, é estar de joelhos. Então como é que é possível que uma pessoa, ou realmente ela não sabe, tem ignorância, ou ela não pode, que também às vezes acontece, a pessoa tem doenças, não pode se ajoelhar, tem alguma coisa,
que impede de praticar essa atitude, mas como é que muitas vezes, que eu já vi até crianças, coitadas, que não são ensinadas, o Santíssimo passa diante delas, ou na procissão, ou no momento da consagração, e ficam de pé, a olhar para o que não sabem que é Jesus, é Deus que está presente no meio deles. Então, caríssimos irmãos, isto devia nos levar aqui a pensar, como muitas vezes, não digo sempre, isto é uma atitude de arrogância. No fundo é uma atitude de desconsideração, de desvalorização daquilo que está sob o altar. Ou seja, não se adora a Deus como Ele deve ser adorado. Isto é para nos deixar aqui a pensar, porque nós devemos ter atitudes que sejam condizentes, atitudes externas, condizentes com a atitude da nossa alma. E muitas vezes nós não temos por, lá está, ignorância ou até por arrogância, por orgulho. Porquê que eu vou me ajoelhar? Bom, este fariseu realmente estava de pé, era o costume, mas a alma dele também estava de pé diante de Deus. Eu não tinha capacidade, eu não tinha humildade suficiente para se ajoelhar. E o outro, curiosamente, o publicano, era humilde. O publicano era, de facto, um homem que se considerava falho, que se considerava fraco. E vejam só a atitude de um pede perdão dos seus pecados. Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Ou seja, porque o humilde, vejam, a pessoa humilde sempre reconhece que tem pecados. Sempre. E é muito curioso, porque na primeira leitura do livro de Ben Sirá, diz que quem adora a Deus faz com que a sua oração chegue até às nuvens. Chega às nuvens. Adora a Deus. Mas a oração do humilde faz com que a oração passe pelas nuvens e não descanse enquanto não chegar até ao seu fim, enquanto não alcançar, enfim, o ouvido de Deus, digamos assim. Então vejam como a humildade tem uma penetração diante de Deus extraordinária. E tem uma penetração porquê? Porque é verdade. Ou seja, todos nós precisamos de Deus, todos nós precisamos de pedir perdão, todos nós precisamos de graças, de dons, de virtudes, para podermos melhorar, para podermos fugir do mal, para podermos, enfim, nos santificarmos e alcançarmos o céu. Este homem, que aparentemente era mau, este publicano, tinha uma atitude do coração boa. O fariseu que tinha, digamos, praticava a lei, e deve-se praticar a lei, sem dúvida, mas tinha o orgulho que tinha corroído completamente a alma. E este orgulho tinha entrado, vejam só que uma coisa curiosa, porque ele certamente, quando era novo, começou a ser introduzido dentro das escolas farisaicas, ele devia ser até uma pessoa boa, mas gradualmente foi-se corrompendo. Não foi vendo que dentro dele havia um defeito que, se não fosse barrado, iria carcomer toda a sua alma. E foi o que aconteceu. E por isso é que ele chega diante de Deus e, em vez de pedir alguma graça, algo que precisa, ele não precisa de nada. Ele é, digamos, autossuficiente. E além de ser autossuficiente, vejam como ele, no fundo, é um homem que só fala de si. Eu faço isto, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Eu não sou como aquele, eu não sou como aquele outro. Então, quando uma pessoa fala muito de si, e até diante de Deus fala de si, significa que o orgulho está ali dentro. Depois, pelo orgulho, a pessoa naturalmente vai querer caluniar o próximo, causar discórdias, inclusive praticar injustiças, porque como ele tem critérios próprios, faz julgamentos da própria cabeça e vai tirar conclusões muitas vezes erradas, como este aqui. Ele vai dizer, eu não sou como este publicano. Sim, ele não sabe que o publicano está a ter uma atitude louvável diante de Deus, uma atitude lindíssima diante de Deus. Então ele está a ser um injusto. Ele, se for sair dali da sinagoga para fora, é capaz de vir falar do publicano como se fosse um monstro. Vejam só como é que o publicano vai até à igreja e faz uma atitude daquelas. Esse monstro, não sei quando. Mas o publicano está a pedir perdão a Deus. E você não pediu perdão a Deus. Então vejam como o orgulho cega a pessoa. O orgulho deturpa completamente as boas virtudes até. É o que diz Santo Agostinho, caríssimos irmãos. Tivemos 2 homens que foram ao médico. Santo Agostinho, ao comentar este evangelho, diz isto que é muito interessante. Estes 2 homens foram ao médico, entretanto, um saiu curado. Porquê? Porque mostrou as doenças que tinha. O outro, o fariseu, não saiu curado. Porquê? Porque só mostrou os membros sãos. Ou seja, ele só mostrou que estava de boa saúde. Pratico isto, faço aquilo outro. Mas ele não mostrou os defeitos de alma.
não é? Que podia ver se o orgulho não estivesse cegado. Então Santo Agostinho diz que é impressionante, porque de facto, se a pessoa vai ao médico, deve dizer as doenças que tem, não é? Para ficar curada. Uma pessoa que vai ao médico e começa a falar sobre a sua vida, sai dali na mesma. Foi o que aconteceu com este fariseu. Então, caríssimos irmãos, vamos pedir a Deus Nosso Senhor, neste Evangelho de hoje, que nos faça ter esta noção de que um dos piores inimigos, para não ser o pior inimigo da nossa fé, é o orgulho. E que isto deve ser combatido com todas as forças da nossa alma. E deve ser analisado a cada dia, para que ele nunca entre e nunca vá corroendo a alma, a ponto de nos fazer perder a verdadeira noção das coisas, enfim, fazer-nos perder o desejo de alcançar o céu, o desejo de perfeição. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.